Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com tratamento de exceções e hoje a gente vai resolver esse exercício de reserva de quarto de hotel. Só que a gente vai resolvê-lo de uma maneira muito ruim, porque a gente vai implementar toda a lógica no programa principal. Então a gente vai ter que fazer o que está aqui, ó, pedir o número do quarto, o check-in, o check-out. Depois, ele tem que mostrar os dados da reserva, com o número do quarto, a data de entrada, a data de saída e quantas noites o cliente ficou. Então, vou vir aqui no Eclipse, vou dar aqui um sysout, vou tirar o ln, vou deixar só print e vou colocar aqui o número do quarto. Vou criar uma variável int, que eu vou chamar aqui de número, quarto, recebendo aqui um sc.nextInt. Vou dar aqui um outro sysout, agora para o check-in. Vou colocar aqui check-in date. Vou colocar aqui o padrão de formatação que o usuário tem que digitar. Vou criar uma variável aqui do tipo date, que eu vou chamar aqui de check-in, que vai receber. Deixa eu dar um Ctrl+Shift+O para importar o java.ut.date. E como a gente está mexendo com datas aqui em cima já vou instanciar o Simple Date Format, SDF, recebendo o new Simple Date Format, e aqui dentro eu vou colocar a formatação que eu quero, que é o DD minúsculo, MM maiúsculo e o Y aqui 4 vezes. Agora eu vou colocar aqui embaixo o sdf.parse e um sc.next. Está dando um erro aqui de parse exception, então eu vou propagar esse erro. Então eu posso vir aqui e colocar um throws parse exception, tá? Porque quando dá esse tipo de erro, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso propagar esse erro, né, essa exceção, ou então eu posso tratar essa exceção. Mas como a gente não está mexendo aqui com tratamento de exceções aqui nesse exercício, eu vou simplesmente propagar essa exceção que está aqui, né, no nosso método. Então, se algum outro método chamar esse método der algum erro, esse outro método vai ter que tratar essa exceção ou então propagá-la também. Igual a gente fez lá com as pilhas de chamada de métodos para tratar exceções. Tá? Então, eu posso ou dar um try-catch aqui para poder tratar essa exceção, ou então usar a própria sugestão aqui do Eclipse para propagar a exceção. Vou copiar essas linhas de código aqui, vou colar aqui embaixo e só mudar o que for necessário. Agora aqui é checkout, vou mudar aqui o nome dessa variável para checkout. E agora eu preciso criar uma lógica para não deixar a data de saída ser menor que a de entrada. Então eu vou colocar aqui um se, vou colocar aqui checkout.after check-in, certo? Agora eu vou colocar aqui uma exclamação para negar o que está vindo aqui depois, né, nessa frase. Tá? Então estou dizendo aqui que a data, né, de saída, que é o checkout, ela não pode ser menor que a data de entrada. Tá? E se isso acontecer, ele vai ter que disparar um erro aqui para a gente. Que eu vou colocar aqui erro na reserva. A data de saída deve ser maior
que a de entrada. Certo? Agora, se não, aí eu vou instanciar aqui a minha reserva, está dentro do Model Entities, que é a classe que a gente criou, que eu vou chamar de reserva, recebendo aqui um new reserva com os argumentos. Então eu vou colocar aqui o primeiro vai ser o número do quarto e vou mandar ele imprimir para mim aqui a reserva concatenado com a reserva. Lembra que a gente já criou lá um método toString para poder imprimir para a gente os dados aqui. Vamos ver se está funcionando. Vamos colocar um número qualquer aqui. Vou colocar o check-in date vai ser 25/11/2024. E ele vai sair no dia 30/11/2024. Beleza, ó, deu certinho aqui, ó. 5 noites, data de entrada, data de saída. Só ficou um pouco colado aqui, que a gente pode vir aqui, ó, e dar uns espacinhos aqui, ó, para ele separar pra gente aqui, ó. Deixa eu salvar isso aqui. Eu acho que vai ficar melhor a nossa formatação quando a gente digitar de novo. Outro teste que eu tenho que fazer é que a data de saída ela tem que ser maior que a de entrada. Então eu vou colocar aqui, ó, 25/11/2024. Agora ele vai sair no dia 21/11/2024. O programa não pode deixar isso acontecer. Se ele entrou no dia 25, ele tem que sair numa data depois e não numa data anterior. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, erro na reserva. A data de saída deve ser maior que a data de entrada. Certinho. Agora falta a gente fazer a parte da atualização das datas. Então eu vou dar um sysout aqui, tá? Para pular uma linha. E vou dar aqui um outro sysout, que eu vou colocar aqui entre com os dados para atualizar a reserva. Aí nesse caso aqui eu vou copiar esses dados que a gente já está aqui em cima, vou aproveitar esses dados aqui, vou colar aqui embaixo, vou tirar esse date daqui, para poder aproveitar as variáveis. E aí sim eu vou pegar aqui o meu reserva, ponto, datas atualizadas, que é o método que a gente criou lá na nossa classe reserva, tá? E vou mandar ele imprimir aqui pra gente a reserva concatenado com a reserva. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui 25/11/2024. Opa! Um número qualquer. Vou colocar aqui 25/11/2024. E ele vai sair aqui no dia 27/11/2024. Tá. Beleza, deu certinho aqui, 2 noites, ó. Bonitinho aqui a formatação. Agora vamos atualizar essa reserva. Eu vou colocar aqui então 29/11/2024 e ele vai sair no dia 1/12/2024. Beleza? Atualizou a reserva, tudo certinho. Então, quando deu tudo certo, o programa ele mostra pra gente tudo certo. Quando eu digitei tudo certo. Mas se eu digitar alguma coisa errada aqui, vamos fazer um novo teste aqui, ó. Vamos colocar aqui
25/11/2024, 28/11/2024, beleza, 3 noites. Agora eu vou colocar aqui 28/11/2024 e vou colocar aqui no segundo 27/11/2024. Ele tem que disparar um erro aqui para a gente. O programa não pode calcular isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele colocou aqui, ó, menos uma noite. Isso está errado. A gente tem que barrar esse tipo de coisa aqui. O programa tem que disparar uma mensagem para poder falar que tem alguma coisa errada. Então deixa eu fechar isso aqui. Agora eu vou criar uma lógica para datas futuras. Igual o enunciado nos diz, o usuário só pode atualizar uma reserva para datas futuras. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo date, que eu vou chamar de agora, recebendo o new date. Vou colocar aqui se o meu check-in ponto before agora ou checkout ponto before agora, ele vai disparar uma mensagem aqui dizendo erro na reserva, as datas devem ser futuras. E eu também tenho que criar uma outra lógica aqui. Eu não posso deixar que a data de saída seja menor do que a data de entrada. Então eu posso pegar essa lógica que está aqui, ó, vou copiar isso aqui, vou jogar para cá. E posso até copiar esse mesmo erro que dá aqui, ó. Vou copiar, vou jogar para cá. Aí sim, se as informações que eu digitar não cair nem nesse if e nem nesse else, aí sim ele tem que atualizar as datas da reserva para mim. Só que para isso acontecer, eu tenho que fechar aqui com mais um else. Vamos rodar e vamos testar. Vou clicar aqui. Número do quarto. 25/11/2024. E vai sair no dia 26/11/2024. Beleza, certinho, uma noite. Vou colocar aqui uma data futura. 1/12/2024. E vou colocar que ele vai sair no dia 3/12/2024. Beleza, 2 noites certinho. Agora vamos testar quando a gente digita errado. Vou colocar aqui 25/11/2024, 26/11/2024. Agora, para atualizar a reserva, eu vou colocar 1/12/2024 e vou colocar uma data que vem antes. Se ele entrou no dia 1º/12, ele não pode sair no dia 29/11, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer? Erro na reserva. A data de saída deve ser maior que a data de entrada. Então está funcionando bem até aqui. Vamos testar mais um possível erro. (27/11/2024), tá. Agora o erro que eu vou testar é que eu estou aqui no dia 28/11 gravando esse vídeo. Eu vou colocar aqui então para atualizar para o dia 25/11/2024 e ele vai sair no dia 27/11/2024.
do 11 de 2024. Vai ter que disparar um erro, né, de datas futuras, né, porque eu estou no dia 28 e eu não posso atualizar para uma data que vem antes da data que eu estou. Então vamos ver, olha lá, ó. Erro na reserva, as datas devem ser futuras. Então assim a gente resolve esse tipo de problema.